Vamos seguir neste assunto envolvendo a crise no Irã. Agora recebemos no CNN Prime Time a professora Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional, professora da Ambra University. Priscila, muito boa noite. Sempre um prazer recebê-la aqui na tela da CNN, aqui no CNN Prime Time. Muito se tem, todos nós temos questionado, vendo essa série de protestos e a violência da repressão do regime dos ayatolás, o quanto, de fato, há uma possibilidade real de queda deste regime ou se ele está, sim, num momento de maior fragilidade, mas ainda com capacidade necessária para se sustentar no poder. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Então, essa é a grande pergunta, né? O quanto esse regime vai se sustentar. A gente precisa entender que não há um chefe da oposição dentro desse contexto iraniano. Ainda que se fale muito do Reza Pahlavi, né, que é efetivamente o filho do último Shah antes da Revolução Islâmica de 1979, não existe uma figura que está encabeçando esses protestos. Então, a falta dessa figura faz com que haja uma dispersão de interesses e, principalmente, algo frontal contrário ao regime. A gente precisa entender, em um primeiro ponto, que o Irã não é o Iraque. O Irã não é o Afeganistão, é o país que possui o segundo maior exército da região do Oriente Médio, perdendo apenas para Israel. O regime é, de fato, estruturado em bases muito bem estabelecidas. A gente precisa entender que há uma força militar mobilizando esse regime, primeiro ponto. Segundo ponto, há também uma grande comoção de parte da sociedade iraniana que é pró-regime, isso a gente não pode esquecer, e principalmente que esse regime por si só, ele se retroalimenta. O que eu quero dizer com isso? Que ainda que a gente observe a possibilidade de queda desse regime, existe uma possibilidade também de algo acontecer dentro do próprio regime, em deposição, efetivamente, de quem está no poder, do Ayatollah Khamenei, para outra pessoa que faça parte dessa conjuntura do poder. Então, a gente precisa observar que são diversas variáveis, primeiro ponto. E segundo ponto, aqui fazendo a contrapartida, de fato, a gente nunca esteve tão próximo no histórico do Irã, desde 1979, a uma nova revolução. Mas como eu pontuei no começo, volto com a minha argumentação, falta uma força aglutinadora desses movimentos que faça justamente esse movimento opositor de queda ao regime. Não vai ser os Estados Unidos, não serão os Estados Unidos. Primeiro porque não existe aprovação dentro do próprio Estados Unidos para que ele venha se intrometer em guerras regionais, principalmente em movimentos da sociedade civil internos de cada um dos estados, porque muito custou a questão do Iraque e do Afeganistão, e segundo porque os países, sabendo do poderio do Irã e sabendo que o Irã não é o Iraque, sabendo que o Irã não é o Afeganistão, eles sabem do poderio militar bélico do Irã, eles não vão aprovar. Inclusive, como vocês estavam aqui falando, sequer Israel, sequer Netanyahu, que é uma ação nesse sentido. Então, a gente precisa observar com cautela, mas entender também que o regime, sim, está em bases bem arenosas desde 1979, como nunca observou-se nesses últimos anos. E aí, professora, seguindo nesta mesma toada, pensando neste que está na tela, que é o presidente americano Donald Trump, quais são as cartas, de fato, que ele tem à mesa, independentemente da retórica que ele adota, caso, como a Mariana Jean-Jacques estava nos explicando, se começar a haver execuções oficiais, né, sem falar na repressão e nas centenas ou até milhares de mortes que já ocorreram desde a onda de protestos mais recente, quais são de fato as cartas que Donald Trump tem à mesa e será que seria viável ou possível, pode estar sendo cogitado pelos Estados Unidos uma mudança gradualista dentro do próprio regime? E aí, claro, faça um paralelo aqui com o que parece estar ocorrendo na Venezuela, sem que o regime chavista tenha caído, mas um novo governo com a presidente interina Delcy Rodrigues com uma maior possibilidade de diálogo com os Estados Unidos? Será que é isso que Donald Trump também almeja, num médio prazo, pelo menos, para o Irã? Yuri, eu acho que a gente precisa colocar aqui 3 cenários, né? Você mesmo perguntou em relação ao Trump e em relação aos Estados Unidos.
Eu acredito que a posição do Trump não necessariamente vai ser a postura institucional dos Estados Unidos. A gente já viu isso em outros momentos. O Trump é uma figura instável e aí a gente começa a colocar alguns cenários possíveis. O primeiro cenário é que justamente o que não é, né, algo concreto e palatável nesse momento, que os Estados Unidos respeitem, o Trump respeite o direito internacional. Hoje mesmo, nesse momento, nós estamos tendo uma reunião do Conselho de Segurança e, de fato, a Rússia já falou, não tem que ter intervenção, e, inclusive, o embaixador russo imputou a responsabilidade dos movimentos, enfim, execuções que estão acontecendo. Execuções que eu digo, não pelo regime, mas dentro dessa perspectiva de movimento social não organizado, né? O embaixador russo imputou a responsabilidade para os Estados Unidos, falando que é uma guerra híbrida. Uma guerra em que há a infiltração também dos Estados Unidos e das forças ocidentais para justamente desestabilizar esse governo. Então, ou seja, ante o direito internacional, os Estados Unidos não podem fazer nada. Mas a gente sabe que o Trump não está nem aí. Ele, pelas próprias palavras, ele falou, eu não me importo com o direito internacional, eu me importo com a minha convicção moral. Então, a gente vai olhar para esse Trump. Esse Trump, ele começa a se movimentar, sim, para tentar fazer uma ação à la Venezuela, mas não dá para fazer esse paralelo, porque a Venezuela é um país que, de fato, tinha uma fragilidade, tinha uma estabilidade, e principalmente um país mais fácil de corromper, vamos colocar assim, pessoas ligadas ao regime, porque, em última análise, a gente sabe que existiam infiltrados ali dentro da convicção do Maduro. Nessa perspectiva, existe uma fidelidade dentro desse governo dos ayatollahs e, segundo, algo que os Estados Unidos não está acostumado, que é um governo teocrático, um governo vinculado, sim, aos ideais religiosos. É diferente do que o Ocidente pensa, é diferente do que o Ocidente palpabiliza. Mas, ainda assim, nos últimos dias, vamos colocar assim, aconteceu uma certa movimentação dos Estados Unidos começarem a retirar tropas em sedes que eles têm, sedes militares, bases militares, por exemplo, no Catar, por exemplo, no Egito, sabendo que poderia acontecer um grande ataque dos Estados Unidos. O próprio regime dos ayatollahs falou que iria atacar novamente as bases militares na região. O que acontece hoje, a gente já observa, desde ontem, a gente já observa um regresso paulatino para essas bases militares, então o Trump tende a não fazer nada. Agora, respondendo diretamente a essa pergunta, eu não acredito que vá ocorrer a mesma intenção que se fez na Venezuela. Ainda que o interesse dos Estados Unidos, vamos colocar do Trump, nós saibamos que seja o petróleo do Irã e principalmente o controle do Estreito de Hormuz, que é um ponto de logística estratégica para despejar toda essa produção de petróleo, e sabendo que o petróleo do Irã é um petróleo de maior, vamos colocar assim, de mais valia do que da Venezuela, porque é mais fácil o refino, é um petróleo mais de superfície, é um petróleo mais robusto em termos de mercado internacional. É claro que os Estados Unidos têm o objetivo finalístico de formar algum acordo para poder também se valer desse petróleo do Irã. Mas, novamente, Yuri, nós não estamos falando de Venezuela, nós estamos falando de um país que possui, primeiro, um arsenal militar muito robusto dentro do Oriente Médio e tem, sim, uma retaguarda russa e uma retaguarda, sim, também chinesa. E mais do que isso, é um regime teocrático, é um regime que quer, sim, a inexistência do Estado de Israel e, principalmente, possui essa retroalimentação de ódio ao Ocidente. Então, eu não acredito que seja viável, inclusive na cabeça do Trump, na estabilidade dele, um ataque a lá como foi feito na Venezuela, no Irã. Então, a gente tem que ter cuidado, cautela, porque a Venezuela é um plano completamente dicotômico em relação à realidade iraniana, ainda que o Irã esteja em bases arenosas esse regime nesse momento. Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional, professora da Ambra University, nos ajudando a entender o contexto atual desta crise no Irã e a atual geopolítica. Muito obrigado, Priscila, um prazer recebê-la, como eu já disse, e até a próxima. Obrigada, Yuri. Boa noite para vocês. Boa noite.